Tudo bem com você? Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja repousado na sua vida e toda a sua família. Amém? Mais uma semana e estamos aqui juntos e juntas para estudarmos a palavra de Deus no YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Quero muito que você ore por mim agora, que eu vou orar por você. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo de Deus, a mais uma leitura da sua palavra, a mais uma explicação dela, aplicação também, mas acima de tudo, que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Amém? Pai bondoso, Deus Supremo, obrigado por esta oportunidade, onde o Senhor reúne seus filhos, tuas filhas, para estudarmos a tua palavra santa. Ilumina-nos, ó Pai, com o teu Santo Espírito, mente, coração, para lermos, estudarmos a tua palavra e colocarmos em prática, Senhor, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, ó Pai. Abençoe a nossa família, visita os enfermos, Senhor. Pai bondoso, seja sobre nós a tua bênção, a tua paz. Santo Deus, fala no mais profundo do nosso coração. Queremos ouvir a tua voz nesta hora. Em nome de Jesus, ó Pai, nós lhe pedimos, mas também nós te agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs, continuando o nosso estudo bíblico, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16 hoje. Capítulo 16 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler do primeiro versículo ao 4º. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, do 1 ao 4, hoje com o tema A Mordomia Sábia do Uso do Dinheiro. É importante falarmos sobre o dinheiro, e principalmente o dinheiro dentro da igreja? O que você acha? Então, vamos estudar a palavra de Deus nesse sentido, nesta hora. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. É acerca, da coleta para os necessitados ali da Judéia. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia, ensina o apóstolo Paulo. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua propriedade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Paulo, ele conclui, meus irmãos e irmãs, a primeira epístola dele, a primeira carta pastoral dele, orientações espirituais e pastorais ao povo de Corinto. Neste último capítulo 16 da sua primeira epístola. Ele conclui falando de dinheiro. E aborda a responsabilidade social da igreja. Deixa eu chamar sua atenção para alguns pontos importantes elencados aqui, rapidamente, sobre esse estudo da mordomia sábia do uso do dinheiro. Primeiro, compromisso com a ação social. Nós lemos aí do primeiro versículo ao 4º, esse compromisso com a ação social. Paulo, ele fala de um levantamento de recursos para suprir uma necessidade dos irmãos da igreja de Jerusalém que passavam por uma grave crise econômica. Os cristãos devem doar para os necessitados. Ponto e basta. Segundo ensinamento, os princípios básicos para contribuir. Está aí nesses versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, além de contribuir para a igreja local, o cristão deve doar para os que não fazem parte da igreja. Nós ajudamos os que são da igreja, mas também aqueles que não são. Uma igreja missionária é viva do ponto de vista da evangelização e é solidária do ponto de vista da ação social. Ok? Outro ponto. Divulgue as necessidades. Paulo não se constrange em contar que precisava de dinheiro e o que precisava e o porquê ele precisava. Ele o fez de forma ética e bíblica para motivos corretos. E ainda tem gente que reclama
sobre dar oferta na igreja, sobre ser dizimista e para onde é destinado os valores. Se tratando de igreja presbiteriana independente, eu tenho muito orgulho, porque a nossa denominação é muito transparente e todos os membros têm acesso para onde vão os recursos financeiros, e onde são empregados e aplicados, e os destinos de cada um deles. Eu louvo a Deus pela IPI do Brasil que eu faço parte. Eu tenho certeza que você também. Outro ponto muito importante sobre mordomia sábia do uso do dinheiro. Doar é um ato de adoração. Tem gente que não é dizimista, está perdendo essa oportunidade. Tem gente que não oferta, está perdendo essa oportunidade. Tem gente que pensa muitas outras coisas. Está dentro da igreja, mas é contra essas situações. Crente que é crente é dizimista. Crente que é crente de verdade é ofertante na casa do Senhor. Ele entende essa importância. Ele é generoso. Ele é obediente à palavra de Deus. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Doar é um ato de adoração. Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua propriedade, e vá juntando, para que se não faça coletas quando eu for. Apóstolo Paulo dizendo aqui. Doar é um ato de adoração. No dia de domingo, quando a igreja se reunia para cultuar, cada membro deveria ir preparado para contribuir. Olha só. Devemos fazer o mesmo com espontaneidade e alegria. Deus ama quem dá com alegria e não forçado, não obrigado, não por constrangimento. Com alegria, eu estou ofertando na casa do Senhor, porque é um mandamento dele. Ele pede que assim seja, um coração generoso, doador, dizimista, ofertante, gracioso. Doar é um ato de adoração. Devemos fazê-lo com espontaneidade e alegria. Você é dizimista, meu irmão? Você é dizimista, minha irmã? Pare e reflita sobre essa palavra nesta hora. Outro ponto importante sobre a mordomia sábia do uso do dinheiro: incentive a contribuição sistemática. Paulo propôs planos funcionais para que a igreja fosse mais efetiva na contribuição. Por de casa em casa, parte em parte, significa separar regularmente o dinheiro para a oferta. Temos de ser sistemáticos e regulares na contribuição. Outro ponto muito importante: a contribuição deve ser proporcional. Quem ganha mais deve contribuir mais. Isso é bíblico, nós já sabemos. A 10ª parte que nós damos é em cima de todo o seu provento do mês. Quem ganha mais deve contribuir mais. Quem ganha menos deve contribuir menos. Dentro da proporcionalidade, todos estão contribuindo de igual modo. Viu? Não aperta ninguém. A contribuição, outro ponto importante, a contribuição deve ser privilégio de todos. De todos. Todos podem e devem contribuir. Paulo esperava que cada membro participasse da oferta, dos dízimos, tanto os ricos quanto os pobres. Todos. Todos. Último ponto, meu irmão e minha irmã, muito importante sobre esse estudo da mordomia sábia, do uso do dinheiro. O dinheiro deve ser administrado com transparência. Aleluia! Acabei de falar minutos atrás para você. Nós, da IPI de Engenheiro Goulart, nós fazemos parte de uma denominação que prega a palavra de Deus, que explana, que lê, que explica e que aplica a palavra de Deus no dia a dia dos seres humanos, dos filhos e filhas de Deus, a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, nesse sentido, com transparência, principalmente na hora de entregar os dízimos e ofertas. Porque todos os membros têm acesso e sabem onde são aplicados os valores e as questões financeiras na igreja. Graças a Deus por isso, porque a igreja é dele e ele nos ensina
dia a dia como administrar. Olha aqui, o dinheiro deve ser administrado com transparência. Olha o versículo 3 e 4. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu vá também, irão comigo. Transparência. Fazer reunião. Ver o que aconteceu. Dá acesso a todo mundo. O conhecimento chega a todos. Isso é transparência. Paulo tinha um comitê financeiro responsável para conduzir essa oferta levantada à igreja de Jerusalém. Muitos obreiros perdem a credibilidade do seu testemunho pela falta de transparência em lidar com o dinheiro, seja em casa, no trabalho, na igreja principalmente. É preciso agir com transparência. Meus irmãos, ser dizimista é bênção. Ser ofertante na casa de Deus é bênção demais. É privilégio. Deus ama quem dá com alegria. E ele está falando aqui não é só de doações, não. Questão financeira. Você é dizimista na sua igreja? Você é ofertante na sua igreja? Continue lendo a palavra de Deus. Ela vai continuar falando com você. Muito obrigado por você estar mais uma semana aqui com a gente no YouTube da IPI de Engenharia Regular, nesse canal abençoado onde nós temos a oportunidade de juntos e juntas nos reunirmos para estudarmos a bendita e gloriosa Palavra de Deus. Ela fala, ela transforma, ela liberta, ela salva. Que a Palavra de Deus tem nome: Jesus Cristo, o Filho poderoso de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Beijo no teu coração. Um abraço a toda a sua família. Espero rever você na semana que vem com a graça de Deus. Deus te abençoe.